Isso foi quando eu estava no ensino médio e morava com a minha mãe. Recentemente, tenho escutado muitas histórias assustadoras do Reddit, então achei que seria legal compartilhar algumas das minhas experiências também. Basicamente, eu estava deitado na cama uma noite e, na época, minha cama ficava encostada na parede. No lado oposto do quarto, havia um armário com porta de correr, e essa porta de correr é muito importante aqui. Então, eu estou deitado na cama de bruços, com o rosto virado para a parede, quando ouço a porta do meu armário deslizar lentamente para abrir. Eu paraliso imediatamente. Não havia a menor chance de o vento empurrar uma porta de correr, e a minha janela estava fechada de qualquer forma, então fiquei congelado de medo. Eu não conseguia sequer virar a cabeça em direção ao armário porque estava apavorado com o que iria ver, sei lá, eu preferia morrer na ignorância. Lentamente, ouço passos saindo do armário, avançando um por um em direção à minha cama em um ritmo perturbadoramente lento. Eu ainda me recuso a olhar, genuinamente não consigo me forçar a olhar. Quando os passos chegam aos pés da minha cama, tudo fica em silêncio por alguns segundos, até que sinto um par de mãos frias segurar a minha região lombar. Foi nesse momento que dei um pulo da cama e comecei a olhar desesperadamente ao redor, mas não havia nada lá. Quem sabe se eu estava tendo uma crise de paralisia do sono, embora eu nunca tenha tido isso antes ou depois, ou se era um demônio ou fantasma, mas aquilo me deixou completamente apavorado. Estou guardando essa história há um tempo e queria compartilhá-la para ver o que as outras pessoas pensam. Antes de entrar em detalhes, devo mencionar que já tive algumas experiências estranhas antes dessa. A primeira aconteceu logo após a morte da minha mãe, quando eu estava na segunda série. Senti alguém segurar meu ombro gentilmente. Não pareceu nada ameaçador, foi mais como uma presença reconfortante. A segunda aconteceu anos depois, enquanto eu estava no trabalho. Eu estava de pé em uma plataforma, apoiado em uma cerca, quando de repente senti um puxão forte, quase como se alguém estivesse tentando me puxar para baixo. Em ambos os casos, olhei ao redor e imediatamente não havia ninguém lá. Avançando para a época da faculdade. Mudei-me para uma casa um pouco mais tarde que os meus colegas de quarto porque tinha machucado gravemente a mão algumas semanas antes da mudança e não podia ajudar a carregar nada. Enquanto eu ainda estava fora, meus colegas me disseram que estavam ouvindo passos no sótão à noite. O sótão era considerado inabitável e não tínhamos permissão para acessá-lo, exceto em emergências. Eles também mencionaram ouvir estalos aleatórios por toda a casa. Não pensei muito a respeito. Era uma casa antiga. Quando finalmente me mudei, tudo parecia normal. Não ouvi nenhum dos barulhos que eles descreveram e nunca tive uma sensação estranha com o lugar. Algumas semanas depois, eu e meu colega de quarto, Ellie, estávamos andando de skate pela cidade quando encontramos uma pintura antiga encostada em uma lata de lixo. Como em todo filme de terror que existe, decidimos levá-la para casa. Nós dois éramos estudantes de cinema, então fazíamos piadas sem parar sobre ela ser assombrada. Como uma pegadinha, colocamos a pintura no quarto da nossa outra colega de quarto, K, enquanto ela estava fora. Ela não disse muito sobre isso, apenas a levou para o andar de baixo sem fazer barulho. Com o tempo, cansei de dividir o quarto e me mudei para o porão. Dormi em porões a maior parte da minha vida e honestamente os prefiro. No começo, tudo estava ótimo. Eu estava dormindo melhor do que em meses. Depois, comecei a me sentir doente. Nada grave, apenas indisposto no geral. Por volta dessa época, nosso amigo Sebo estava muito em casa. Uma noite, fumamos um baseado e assistimos à TV, ele me disse brincando que iria descer mais tarde para mexer comigo. Naquela noite, peguei no sono. Então, de repente, acordei em um sobressalto. Por algum motivo, eu me senti extremamente tenso. Olhei ao redor e vi o Sebo parado no meio do porão. Presumindo que ele estava brincando comigo, peguei um travesseiro e o joguei na direção dele. Ele imediatamente correu para trás de um puff gigante. Eu me levantei para pegá-lo. Não havia ninguém lá. Confuso, fui para o andar de cima e encontrei o Sebo dormindo no sofá, roncando.
Acordei-o e perguntei se ele tinha descido ao porão. Não. Fiz ele jurar que não estava mentindo. Ele não estava. Liguei até para o Hélio para ver se ele tinha voltado para casa. Ele estava a horas de distância, visitando a família. Naquele momento, convenci a mim mesmo de que provavelmente era efeito da maconha e voltei a dormir. Alguns dias se passaram sem que nada de estranho acontecesse. Então aconteceu de novo. Acordei no meio da noite e vi o Xer parado no mesmo lugar. Dessa vez, eu o chamei. Ele saiu correndo na mesma direção de antes. Olhei imediatamente para o meu celular e vi que o Xer tinha estado ativo no Snapchat 1 minuto antes, na casa dele, que ficava a cerca de 15 minutos de distância. Liguei para ele desesperado. Ele me chamou de medroso e disse para eu aguentar firme. Nesse ponto, comecei a me perguntar se havia algo de errado comigo. Conversei com o Hélio sobre o assunto e mencionei que estava me sentindo doente. Nós checamos todos os detectores de monóxido de carbono, porque eu já tinha lido histórias sobre pessoas que tinham alucinações devido ao envenenamento por esse gás. Tudo estava certo. Os detectores funcionavam. Nenhum problema. Naquela noite, o Hélio saiu para visitar um amigo e eu fiquei em casa. Dessa vez, em vez do C, vi minha outra colega de quarto. Acordei e vi a K parada no porão. Pensando que ela tinha voltado mais cedo, eu a chamei. Ela correu imediatamente. Enquanto eu pegava meu celular para ligar a lanterna, o aparelho começou a tocar. Era o Hélio. Ele estava do lado de fora, me pedindo para abrir a porta da frente porque estava trancado para fora. Mas eu não tinha trancado porta nenhuma. Aquele foi o momento em que eu oficialmente perdi a cabeça. Eu estava ficando cada vez mais doente e mentalmente exausto. Fui ao pronto-socorro. Eles fizeram vários exames e não conseguiram encontrar nada de errado comigo. Na noite seguinte, fiquei na casa do meu amigo S para me afastar de tudo. Por volta das 2 horas da manhã, o S recebeu uma ligação do L. Ele parecia em pânico. Perguntou se eu tinha saído de casa. Quando o S enviou para ele uma foto minha dormindo no chão, o L surtou. Aparentemente, ele tinha ouvido alguém esmurrar a porta da frente e gritar o nome dele, pedindo para entrar. Ele estava convencido de que era eu. Nem preciso dizer que não dormi muito depois de ouvir aquilo. Parte de mim ficou aliviada por saber que outra pessoa também tinha passado por algo estranho. Pelo menos não era mais só coisa da minha cabeça. Nós tínhamos um amigo na faculdade de cinema que estudava literatura oculta, e a namorada dele se considerava uma bruxa. Nós confiávamos neles o suficiente para pedir ajuda. No momento em que nosso amigo entrou no porão, ele caminhou diretamente para o local onde eu tinha visto as silhuetas. Ele parou e disse que a área parecia incrivelmente fria e pesada. Ele nos deu um pouco de sálvia e um tabuleiro Ouija. Nós checamos a pintura primeiro. Ele não achou que houvesse nada de incomum nela, além de parecer antiga e sinistra. Então, decidimos usar o tabuleiro Ouija. Seguimos todas as regras habituais, acendemos uma vela e nos sentamos exatamente no ponto onde as silhuetas sempre apareciam. A primeira coisa para onde o indicador se moveu foi para 666. Todos nós rimos e presumimos que um de nós estava brincando. Depois disso, no entanto, as respostas tornaram-se estranhamente específicas. O L começou a fazer perguntas sobre uma amiga dele que havia falecido, perguntas que só ela saberia. O tabuleiro respondeu corretamente. Por incrível que pareça, usar o tabuleiro Ouija acabou sendo uma das experiências paranormais menos assustadoras que tivemos naquela casa. Depois disso, defumamos a casa com sálvia e saímos para o feriado de Ação de Graças. Quando voltei, minha namorada tinha me comprado uma máscara de dormir, porque o meu sono tinha virado uma bagunça completa. Uma tarde, eu estava tentando tirar um cochilo quando ouvi a K conversando com a irmã dela no andar de cima. Ouvi claramente a irmã dela perguntar: "Bem ali?" E a K responder: "Sim, fique de pé aí."
Eu arranquei a máscara de dormir. Não havia ninguém lá. Liguei para cá. Ela estava do outro lado do estado, dirigindo para levar a irmã dela para casa. Eu estava completamente sozinho. Naquela noite, depois do trabalho, voltei para casa vazia. Meus colegas de trabalho tinham me dito que, se eu estivesse lidando com algo paranormal, o melhor a fazer era ignorar ou ser educado. Eu nem tive a chance. Eu estava totalmente acordado quando vi uma mão envolver lentamente o canto da escada do porão. Para explicar a disposição do lugar, havia um patamar onde uma escada continuava em direção à porta dos fundos, enquanto outra descia para o porão. A mão apareceu a partir desse patamar. Seus dedos se curvaram lentamente ao redor do corrimão. Então eu vi o rosto daquilo. A comparação mais próxima que posso fazer é com o visual de um ogro ou criatura de caverna de F. Ilme, e mais verde, mais magro e coberto de veias. Para mim, já chegava. Chega mesmo. Corri direto na direção daquilo, gritei para que fosse embora, joguei sal ao redor das escadas e da minha cama, e de alguma forma consegui dormir depois. Logo em seguida, entrei em contato com o C novamente. Ele me disse que a mãe dele praticava feitiçaria e ofereceu um ritual de limpeza espiritual. Abrimos todas as janelas e portas da casa. O C andou de cômodo em cômodo com a sálvia enquanto recitava uma prece destinada a forçar os espíritos indesejados a saírem. Pela primeira vez, abrimos o sótão. No momento em que ele entrou lá, a sálvia se apagou. Nós a acendemos de novo e continuamos procurando. Enquanto olhávamos ao redor, notamos 2 espelhos virados de frente um para o outro. Já tínhamos ouvido falar que algumas pessoas acreditam que espelhos de frente um para o outro podem agir como portais espirituais, então nós os viramos de costas. Poucos momentos depois, ouvimos um estrondo enorme vindo do porão. Depois, vários estrondos menores. O som era exatamente como se a janela do porão tivesse sido aberta com força total, batido no teto e depois fechado de volta. Corremos para o andar de baixo. A janela estava fechada. Então notamos outra coisa. Conforme nos aproximávamos da pintura com a sálvia, a fumaça de repente começou a se afastar dela, movendo-se na direção contrária para onde estava indo antes. Eu imediatamente levei a pintura para o lado de fora e a deixei lá. Depois disso, voltei a morar no andar de cima. Não muito tempo depois, o GL se mudou de vez. Entramos em contato com vários investigadores paranormais, mas ninguém quis vistoriar a casa. Nosso senhorio mencionou casualmente que alguém poderia ter morrido ali anos atrás, ou que alguém havia sido transportado dali para o hospital e falecido mais tarde. Até hoje, não tenho a menor ideia do que estávamos enfrentando.